Eu amo porque Ele primeiro me amou e comprou a minha salvação no madeiro do Calvário. Bom dia, muito bom dia. Shalom a todos. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para propagar a verdade na sua totalidade. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a verdade para você ver se essa verdade não te liberta. A partir do momento que você descobre nas Escrituras o que deve ser feito e você pratica, então você é um homem liberto. A Bíblia ensina a gente ler, ouvir e guardar. Então você sabe que guardar é praticar. Porque se eu só fizer a leitura, ouvir o que as Escrituras diz e não praticar, não adianta nada. Então, além de ler e ouvir, eu preciso guardar o que está escrito, praticar o que está escrito para que eu seja bem-aventurado. Então, uma pessoa bem-aventurada, mais do que feliz, são aqueles que leem, ouvem e guardam as Escrituras. Porque o tempo está próximo e nós estamos vivendo os momentos finais. Os dias que a Bíblia disse, os dias de Noé e os dias de Sodoma estão aí diante de nós. E estas coisas seriam prenúncios. São os eventos modernos esclarecidos pelas profecias. Aquilo que as profecias falou, os eventos modernos estão aí diante de nós. E isto seria um prenúncio, uma placa de sinalização nos avisando que o tempo está próximo, está no fim. Jesus está às portas. Ele está a caminho para vir buscar a sua noiva. Muito bem, nós vamos agora concluir o capítulo 7 de Eclesiastes. Conclusão deste capítulo maravilhoso, onde nós aprendemos grandes coisas maravilhosas aqui. Neste capítulo 7, nós já estamos há 3 programas nele, completando aqui o 4º programa, no capítulo 7 de Eclesiastes, onde nós vamos concluir o capítulo 7 para entrarmos no capítulo 8 na próxima programação. Então, eu quero que você leia comigo, quero dizer para todos que estão conectados pela Pedra Branca FM, que estão ouvindo através das ondas sonoras, e aqueles que estão conectados conosco pelo Facebook, que estão assistindo, e aqueles que irão assistir posteriormente pelo canal, que Deus vos abençoe. Visite e se inscreva no nosso canal, Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Digite lá no Google e você vai encontrar o nosso canal, e lá você vai encontrar vários vídeos para o seu crescimento espiritual. O nosso WhatsApp para contato, caso você queira entrar em contato e fazer alguma pergunta, é 8628-6747, 83 Paraíba, Pedra Branca, Paraíba. Aí está o nosso WhatsApp, 8628-6747. Muito bem, Eclesiastes capítulo 7, a partir do versículo 20. Na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque.
tampouco aplique o teu coração a todas as palavras que se disseram, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te. Versículo 23. Tudo isto provei pela sabedoria. Eu disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. O que já sucedeu é remoto, e o profundíssimo, quem o achará? Eu apliquei o meu coração para saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estutícia é loucura. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laço, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui? Isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para achar razão delas, a qual ainda busca a minha alma, porém ainda não achei. Um homem entre 1000 eu achei, mas uma mulher entre 1000 eu não achei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto. Porém, eles buscaram muitas astúcias. Pai, tua palavra é a verdade. Fala aos nossos corações através desta palavra. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. E fala conosco, unge os meus lábios, circuncida meus lábios e o meu coração para propagar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, aqueles que estão conectados pelo Facebook, aqueles que estão ouvindo pela Pedra Branca FM. É uma lição preciosíssima, porque o pregador diz que não há um homem justo, nenhum sequer. Não existe homens justos na terra. Existem homens justificados. Homens que foram tornados justos por um justo. Só existe um justo. Quem é este justo? Jesus Cristo. A partir deste justo, nós tivemos a justificação através do seu sangue derramado lá no Calvário. Então, este homem que você vê jamais seria justo, mas Jesus transformou ele em um justo. O que é um justo? Como é ser justificado? Ser justificado é te tornar inocente de tudo aquilo que você praticou no passado. Ou seja, se você pega um réu e ele está no tribunal de júri para ser julgado e o advogado inocenta ele do crime que ele cometeu, pronto. Ele foi inocentado daquele crime, então ele não vai para a prisão. O advogado, com o seu conhecimento das leis, fez com que ele se tornasse justo, inocentado daquele crime. Então, é como se ele fosse absolvido e os argumentos dados pelo advogado o tornou justo. Inocentou ele daqueles crimes. Também nós viemos ao mundo em pecado fomos formados e em iniquidade nos concebeu a nossa mãe. Veja só, vou dizer no singular, me concebeu a minha mãe. Então, não há um justo, os homens que nasceram são pecadores, mas aí houve um justo aqui na terra sem pecado e ele está aqui hoje, mas com todo o poder, toda a autoridade e domínio. Ele esteve aqui na terra em carne humana e derramou o seu sangue para quê?
para me tornar justo. A partir do momento que eu aceitei o que ele fez por mim lá na cruz do Calvário, eu recebi aquilo como gratidão, eu recebi aquilo como a forma de pagamento da minha dívida, eu recebi aquilo como a forma de eu ser justificado. Então agora eu sou um homem justo, porque Cristo me justificou. Mas quando o pregador diz não há um justo, não há um que peque, não há alguém que faça bem, que nunca peque, quem é este homem que entrou na terra e nunca pecou? Ao contrário, veja só, ele já nasce em pecado. Já nascemos pecadores. Mas há um que pode nos limpar do pecado. O seu sangue pode nos purificar. Sabe? Ele pode nos tornar mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Este é quem? O sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, você vai observar que é assim, que todos pecaram, a Bíblia diz todos, e separados estão da glória de Deus, todos. Mas aí tem um meio pelo qual Deus fez para unir de volta este homem a Deus, este pecador, através de quem? Do sacrifício sangrento lá na cruz do Calvário. Então você tem chance agora, dá uma chance para a tua vida e recebe Cristo como teu Senhor e Salvador, para que você seja justificado. Ao contrário disto, se você rejeita, você continuará sendo um pecador. Então veja só, o pregador buscou, conferindo uma coisa com outra, para saber a razão das coisas. Aí é onde está. Ele queria saber a razão de todas as coisas. As pessoas querem saber a razão de todas as coisas e querem que se explique pela razão, mas você não explica. Deus não se explica. Até tem uma disciplina chamada teologia. Teo quer dizer Deus, logia, estudo, estudar Deus. Deus não se estuda, Deus é uma experiência de fé. Você conhece Deus através de uma experiência de fé. Então, as pessoas hoje elas querem a razão das coisas. Elas querem que explique a razão, mas fé não se explica. Elas querem que explique que pela razão humana, Jonas jamais poderia ficar no ventre de um grande peixe. Pela razão humana, jamais. Mas pela fé eu creio. Eu creio pela fé. Pela razão humana, um peixe jamais poderia nadar com uma moeda. Mas pela fé eu creio. Jesus nunca disse, você entendeu? Você entendeu todas as coisas? Você precisa entender todas as coisas? Não, Jesus disse, você creu? Jesus nunca disse, eu te curei. Não. Jesus disse, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. É pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Quem é o intermediário que traz esta salvação? A fé. Mas mesmo esta fé, para crer, não é produzida por mim mesmo. É produzida por Deus em meu coração, para crer e obter a salvação. Gente, fica claro que salvação, irmãos e ouvintes, salvação não depende do que você faz. Não. Aí seria obras. Salvação depende do que Cristo fez. Você tem que aceitar o que Ele fez. Se eu estou aqui hoje, ou melhor, eu estou aqui hoje pregando esta palavra, foi porque o próprio Deus produziu fé no meu coração para crer. Então, eu não quero saber a razão das coisas, eu quero crer. Crer para poder obter o sobrenatural. Crer para poder obter
as grandes coisas de Deus, o que Deus tem para mim. Então, é pela fé, não é pela razão, não é por conhecer as coisas, não. É pela fé. Então veja só, ele diz, para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia é loucura. A fonte de lucro de um cristão é a piedade, a impiedade é insensatez. E a estultícia, a falta de sabedoria, é loucura, porque sabedoria depende de quê? De temor do Senhor. Aquele que teme, crê, aquele que crê, obedece, e aquele que obedece, recebe bênçãos. É bem-aventurado. O homem que obedece a Deus, ele é bem-sucedido em todas as coisas. O homem que permanece no centro, na palavra, obedecendo, ele é bem-sucedido. Mas veja só. Ele diz, vede aqui que eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Conferindo estas coisas, eu vi a mulher, cujo coração são redes e laços, cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Olha só. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui, ó. Depois da salvação, a melhor coisa que Deus pode dar a um homem é uma boa esposa. Uma mulher que conviva com o seu esposo, que tenha companheirismo, que saiba compartilhar todas as coisas, os momentos difíceis e os momentos bons em si. Depois da salvação, a primeira coisa que Deus pode dar a um homem maravilhosa é a salvação. Depois da salvação é uma boa esposa. Só que aí, se você encontrar uma mulher que não seja uma boa esposa, você acaba de pegar um laço para você. Quando ele está se referindo a esta mulher, está se referindo a estas mulheres vulgares, pecadoras, que prende homens, porque quando um homem encontra uma mulher errada para a sua vida, ele acaba de cair num laço e numa rede. E isso comprometerá a sua salvação. Comprometerá a sua vida. Muitos deles acabam de pegar uma sentença para o resto da vida. Porque hoje a sociedade tornou o casamento sem valor. Mas eu digo para você, casamento é instituição velha, é uma instituição divina, foi instituída lá no Éden. O que Deus uniu não separe o homem. Na lei do nosso país diz que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio, mas nas escrituras diz o que Deus uniu não separe o homem. O que você precisa encontrar é a sua costela. Veja que quando Deus fez Adão dormir, eu vou só resumir isso aqui para você. Ele tirou a parte feminina, a natureza feminina dele, tirou uma das suas costelas, aqui formou a mulher. Junto a isso, Adão tinha uma dupla natureza. Natureza masculina e natureza feminina. Deus tirou a natureza feminina dele e formou a mulher. E aí, deste lado que ele tirou ela, do lado dele, da costela, não foi de baixo para que ela não fosse um capacho, e nem de cima para que ela não fosse autoritária sobre ele. Mas foi do lado. Para quê? Para que eles andassem juntos, porque ela seria uma varoa. Ela seria varoa, mulher, que seria idônea, apta e capacitada para ele, iria ser uma auxiliadora. Veja que antes da queda, a mulher tinha co-igualdade com o homem. Eram todos iguais ali no Éden,
antes do pecado, quando o pecado entrou, aí Deus disse: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isto é Bíblia. Se a lei diz que tem direitos iguais, é a lei. Mas a lei de Deus, os ensinamentos de Deus, os pensamentos de Deus diz assim. E é dessa forma que nós devemos prosseguir. Mas todo verdadeiro homem ama sua mulher de verdade. Trata com dignidade. Trata-o bem. Vai tratá-la com maior respeito e consideração. O profeta disse: se você tem uma boa esposa, ame com a sua mais alta consideração. Agora, esses fracotes que tem aí, que não são homens, porque homem é caráter, vai pisar as mulheres. Vai pisar a sua mulher, certo? Talvez não tenha encontrado a pessoa certa, então vive como gato e cachorro. Então observe só. Observe. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus tirou, Deus não deixou os dois separados. Deus pegou ela e uniu com ele. Então deixou para nós e disse: deixará o homem sua mulher, deixará o homem seu pai e sua mãe, retificando aqui, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Quando Adão olhou para ela, disse assim: este é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Isso é um mistério que está relacionado com Cristo. Não dá para explicar agora, porque eu não tenho tempo, mas faremos outro programa relacionado com isso, esse mistério de ossos dos ossos e carne da carne. E porque Deus tirou do lado, que lá na cruz do Calvário também, do lado, Deus tirou uma noiva para Cristo. Isso é um mistério. Por isso Paulo diz: mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O mistério maior está aí. Cristo e a igreja. E a sua noiva. Mas aí Deus foi e uniu. A costela que tirou dele, uniu com ele, tornando os dois um. Porque antes era um, mas Deus separou. E agora uniu de volta. Com uma unidade agora composta. Antes era uma unidade simples. Era dentro de Adão estava Eva. O espírito feminino estava ali também. A natureza feminina estava ali também. Mas Deus separou a natureza feminina da masculina. E agora uniu numa unidade composta. Duas pessoas unidas em um só propósito. Como se fosse uma só carne. Veja, o propósito é este. Do casamento é você encontrar a sua costela para que dê certo. Não há casamento sem problemas. Todos os casamentos têm problemas. Mas há o casamento que supera todos os problemas. Supera. O profeta William Branham disse isto. Casamento perfeito é aquele que supera todos os problemas. Não pense nisto, que você vai se casar e não vai ter problemas. Você vai ter vários problemas, você vai chorar muitas vezes. Mas você é capaz de superar todos os problemas quando você encontra a pessoa certa. Se você não encontra, você vai amargar muitas coisas. Então o casamento é uma instituição divina. Não pode ser dissolvido por nada. A única coisa que separa o casal é a morte. É a morte. Aí sim. Até que a morte o separe. Então, você tem o seguinte, hoje fizeram do casamento nada, Satanás sabendo que era uma instituição divina, que Deus realizou lá no Éden. E você vê que foi algo realizado antes da queda, antes do pecado entrar no mundo, Deus instituiu aquilo. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, diz, digno de honra seja o matrimônio, como também o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Sabe, você às vezes está
cometendo seus adultériozinhos, suas prostituição, e nada acontece com você, mas Deus vai julgar você. Aguarde que Deus vai lhe julgar pelo que você tem feito. Está tudo guardado. E você às vezes acumula pecado, você faz uma coisa, faz outra. E não acontece nada com você, mas espere que você está acumulando pecado e você vai ver que você vai ser julgado. Deus chamará todo homem a julgamento. Sabe? Essas igrejinhas aí que estão apoiando adúlteros dentro da igreja, você vai ser julgado, viu, pastor? Você que se diz pastor denominacional, você vai ser julgado pelo que você está fazendo. Tudo isso por causa dessa liderança fraca e falha, esses corações de galinha que não têm coragem de pregar a verdade para o povo. Então veja só, então Satanás tentou distorcer isso. As pessoas já casam pensando em separar. Eu vou casar, se não der certo, separa. Ora, não foi assim que Deus ensinou. Procure encontrar a pessoa certa para a sua vida, para você viver até que a morte o separe. Caso contrário, meu jovem varão ou varoa, se você encontrar a pessoa errada, você irá sofrer. Por isso nós estamos vendo essa bagunça aí. E a gente sabe que isto era a Bíblia. Isto é a Bíblia que já predisse. Será como assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Casava-se e dava-se em casamento. Casamento e divórcio. Cabinha casou, a mulher ficou mais velha um pouquinho, então ele troca por uma mais novinha. Concorrência desleal. A novinha está ali, talvez uma novinha que nunca aprendeu nada, sabe? Aí o camarada vai e troca por outra mais novinha. Então, e aí nós estamos vendo as famílias sendo destruídas. Casamentos acabados. Instituição que Deus instituiu, que é o casamento. Uma instituição divina. Casamento sendo acabado. E aí está. E aí a Bíblia diz que quem casar com a repudiada comete adultério. E o mundo está cheio de adúlteros. De adultério e de adúlteros. Aí nós temos. Mas eu estou pregando para você que queira conhecer a verdade, queira acertar a sua vida, a chance para você acertar a sua vida. Dá uma chance para a tua vida. Aceite Cristo. Coloca Cristo na tua vida. Se as pessoas consultassem a Deus em tudo o que eles fossem fazer, se primeiro colocasse Deus na frente, essas coisas não aconteceriam. Mas as pessoas não querem saber de Deus. Fazem algo ao seu bel prazer e depois vão amargar consequências gravíssimas. Eu não tenho mais tempo, o meu tempo acabou. Mas eu quero convidar vocês para os nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco, domingos e quarta, às 19h30. Você é o meu convidado especial para estar conosco. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30, venha participar conosco, venha aprender estas lições preciosas e colocar em prática na tua vida, para o seu crescimento. Então que Deus te abençoe, meu amado, que Deus te ajude, a todos que estiveram conosco pelo Facebook, pela Pedra Branca FM, que Deus vos recompense por ter resguardado um momentinho para ouvir a palavra. A palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. Então eu só vou repetir aqui o nosso WhatsApp, 83 Paraíba, 986286747. Se você desejar fazer a sua pergunta, nós estamos à sua inteira disposição. E se quiser folhetos, DVDs, literaturas gratuitamente, nós te damos de graça. Basta você nos solicitar. Que Deus vos abençoe, fique na paz. Shalom.